Olá, sejam bem-vindos ao JR Agro. De janeiro a junho deste ano, o desmatamento da Amazônia caiu 55% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números, é claro, são muito bons, mas a situação ainda é preocupante. Organizações defendem que uma das chaves para o sucesso seria justamente a união entre a produção rural e o desmatamento zero. Uma dessas instituições é Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, e o JR Agro tem o prazer de receber hoje aqui Pedro Bournier, que é gerente do programa de cadeias agropecuárias da ONG. Pedro, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Com certeza nós temos muito a conversar. E olha só, vale sempre lembrar que toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV, tem um episódio novo do JR Agro. E olha só, tem ainda a versão em podcast que você pode acessar no aplicativo da sua preferência. Quando nós falamos desse percentual de 55% de queda em desmatamento e falando de Amazônia, é claro que esses números são impactantes. E eu os recebo de antemão de uma maneira muito positiva. A que se deve essa queda, Pedro? Na verdade, eu acho que nos últimos 4 anos o número subiu bastante, né? Nós ficamos realmente na faixa dos 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano, e esse é um número bastante alto. De 2012, só para você ter uma ideia, em 2012 e 2014, o número era em torno de 4,5 a 5 mil. Então, como na verdade nos 4 últimos anos nós tivemos valores muito altos, né? Agora eu espero que realmente com as novas diretrizes do governo, isso começa a demonstrar uma queda. Mas o número ainda está alto e a gente não pode, na verdade, afrouxar. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando em prol de uma pecuária ou de uma agricultura sem desmatamento, né? Você acha que nesses primeiros 6 meses nós tivemos, de certa forma, um controle maior do desmatamento ou, por outro lado, também, os eventuais incêndios, queimadas, tudo aquilo que é provocado, as pessoas tiveram também um receio maior de ter esse tipo de problema? Como é que você avalia? Eu acho que, na verdade, são as duas coisas, mas o fato, na verdade, você está com um governo que já está divulgando um maior controle, uma maior preocupação com o meio ambiente, com essas políticas, né? Para a própria volta agora do PPCDAN, isso tudo indica que haverá um controle maior. Então, eu acho que isso já ajudou a esse número a ter esse decréscimo, né? Pedro, você que atua diretamente na ponta, pensando em projetos, tendo acesso a informações muito importantes, como é que você vê a conscientização das pessoas em relação ao desmatamento? Você acha que ainda tem gente que acredita que não tem problema não, o meio ambiente se autorrecupera e que esse papo de clima aí alterado é tudo intriga? Não, isso eu acho que já está mudando, né? Já, né? Eu diria que pelo menos nos últimos 4 ou 5 anos, né, dentro do nosso trabalho, a gente tem visto uma conscientização maior, né? Seja por uma demanda internacional ou de investidores, mas realmente esse foco acabou sendo bem discutido nos últimos 4, 5 anos. Como é que você vê a inserção do produtor rural, não só dentro desse debate sobre desmatamento, mas dentro desse engajamento de ações? Infelizmente, o produtor rural acaba tendo que entrar nesse debate até mesmo por pressão, né, comando e controle. E eu acho que ele tem um papel fundamental, porque, na verdade, ele é que vai fazer a gestão da sua fazenda. E o que a gente acredita é que quanto mais tecnologia ele utilize, quanto mais boas práticas, que a gente chama, ele faça, na verdade, ele vai ter menos necessidade de desmatar. Ele consegue ter uma produtividade maior, uma intensificação do seu rebanho maior, e aí ele não precisa de ficar expandindo a área da fazenda e desmatando para poder fazer uma agricultura, uma pecuária produtiva, né? Você tocou numa questão muito importante que nós tratamos aqui há pouco tempo no JR Agro, justamente com o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. E ele defendeu veementemente a necessidade da tecnologia ser uma aliada do homem do campo. E você colocou agora com a tecnologia enquanto exatamente uma aliada. Como é que nós podemos entender na prática? Como é que isso funciona? O próprio trabalho da Embrapa, né, nesses quase 50 anos de existência, você consegue criar aí tecnologias, né, que seja de preparo de solo, desde a colheita de grão, o material genético selecionado, né? Isso tudo, na verdade, proporciona o produtor na verdade, ter uma produtividade maior. Eu acho que isso daí acaba refletindo ele também não precisar desmatar para produzir
bastante alimento. Pois é. Além disso também, a gente vê que a rastreabilidade é um item muito importante. E tanto a rastreabilidade quanto o monitoramento, você, com a tecnologia, hoje em dia fica muito mais fácil, né? O produtor tem um aplicativo no seu telefone que ele consegue saber exatamente, enfim, de que fazenda ele está comprando, ele pode pesquisar de quais são as condições daquela fazenda, enfim, eu acho que isso daí é o futuro e, na verdade, está sendo bastante acelerado, né? Cada ano que passa, mais novos apps, mais outras opções de tecnologia ajudam o produtor a fazer um trabalho mais consciente e mais sustentável, né? Produtividade é uma palavra que todo agricultor, seja ele pequeno, médio, grande, de alguma maneira ele persegue, ele batalha para que isso aconteça. E não é de hoje que a gente ouve dos produtores que para se expandir, para se melhorar a produtividade, falando bem do jeito que o pessoal fala na roça, não precisa se derrubar um pau de árvore. Isso aí é fato, né? Sim, exatamente. Se você consegue, por exemplo, o nosso rebanho hoje, né, quer dizer, geralmente está na faixa de uma cabeça por hectare. Se você consegue, na verdade, levar isso para 1,5, 2, na verdade, você pode produzir bem mais carne naquele hectare do que você ter que aumentar a sua fazenda, aumentar a sua área ou desmatar para produzir mais, né? Uhum. Nesse aspecto da produtividade, pensando na pecuária, que é o assunto pertinente à sua gerência, ao seu trabalho. Como é que vocês veem, por exemplo, quando a pecuária ela é desenvolvida mediante consórcio? Você tem o boi lá no pasto, mas você tem também um monte de árvore ali que pode servir para outras questões, inclusive para fazer essa equalização de carbono. Como é que vocês veem isso no Brasil? Isso está sendo agora uma tendência também, eu diria, né, até pelos próprios compromissos do Brasil, né, em você procurar uma pecuária de baixo carbono. A gente vê as indústrias também já querendo lançar produtos de baixo carbono, né? Eu até, nos últimos 2 meses, me interagi um pouco mais com alguns projetos de baixo carbono e a gente vê que o grande segredo para você ter uma carne de baixo carbono é você produzir mais rápido, quer dizer, o gado ficar na fazenda, digamos, em vez de ficar por 36, 40 meses, fica por 24 meses. Correto. Então, na verdade, você vai estar produzindo mais quantidade de carne naquele mesmo espaço, né? Então, eu acho que essa é uma tendência. E quando a gente fala pecuária de baixo carbono, isso é importante porque realmente o gado tem a emissão dele, né, através da própria fermentação entérica, né? Mas temos que lembrar que no desmatamento é o fato de ele estar associado a desmatamento. Porque o desmatamento ele é responsável por 44% das emissões. Então, na verdade, ele é o principal vilão. Agora, obviamente, se você trabalhar uma pecuária também com boas práticas, você também consegue minimizar a questão do carbono e ter uma carne de baixo carbono fazendo boas práticas na fazenda. Então, eu diria que o pecuarista pode ajudar de 2 formas, não desmatando e fazendo uma pecuária com as boas práticas. Inclusive pode-se recuperar a pastagem, né? Pode-se recuperar essa área que até certo ponto pode estar aí num processo de degradação e dá para implantar um sistema muito eficiente. Exatamente, eu acho que nessa pecuária de baixo carbono, eu acho que a área degradada é uma das prioridades, né? Isso já tem existido pelo Brasil, pelos projetos que vocês fazem? Como é que está isso? Eu diria que a pecuária de baixo carbono, ela é uma pecuária que você consegue talvez até abarcar um número maior de produtores, porque você não precisa de colocar o componente florestal, né, que seria, na verdade, uma mata, um eucalipto, uma floresta plantada, né? Então, a tendência de você ter próprias boas práticas da Embrapa, que foi implementada já há um bom tempo, ela já é um bom subsídio para o produtor entrar numa pecuária de baixo carbono. Como é que vocês receberam esse último plano safra, que vem com uma perspectiva assumidamente de boas práticas com o agronegócio, de sustentabilidade? A ministra Marina Silva disse que é um primeiro passo. Como é que vocês enxergam esse primeiro passo? Já é um passo minimamente satisfatório? Eu vejo como positivo, porque acho que o grande desafio é o produtor ter incentivo para poder, na verdade, trabalhar um produto sustentável. Na verdade, não tem, quer dizer, ou através da política pública você tenta ter algum subsídio. Esse é um exemplo, né? Quer dizer, no Plano Safra, se você tiver, digamos assim, produção sustentável comprovadamente, você consegue ter uma redução de 0,5%, né, na taxa de juros. Então, e isso é interessante porque inclui, inclusive, lá a produção de pecuária rastreável, né? Esse é um dos itens. Então, ou produção orgânica, enfim, tem alguns itens que, na verdade, vai propiciar do produtor ter esse desconto, né? Eu diria que é um começo. Agora, ainda falando de uma questão polêmica,
no que diz respeito agora à Mata Atlântica, que recentemente foi aprovada aí, a MP, deixa eu até ver o número aqui certinho, 1150, que faz alterações no que diz respeito à Mata Atlântica, a desmatamento. Isso, na hora que saiu, já trouxe um burburinho muito grande. Como é que vocês veem isso aí? Será que a Mata Atlântica vai ficar mais vulnerável a certos projetos, a certos interesses? O que aconteceu recentemente foi até, digamos, evitar ocorrer uma prática maléfica, eu diria, né? Porque o problema que a gente tem é que a MP, ela está, na verdade, passando pela Câmara, depois ela foi rejeitada na Câmara, depois aprovou no Senado e, por final, o presidente acabou rejeitando. Essa variação é muito ruim para a imagem do país. A MP já passou por quase que 5 adiamentos a implementação do Código Florestal. Então, esse é que eu vejo o problema. A gente, na verdade, tem que dar uma celeridade na implementação do Código Florestal, porque o CAR, o PRA, realmente são elementos muito importantes para que o produtor consiga desempenhar uma agricultura sustentável. Correto. Né? Ô Pedro, a Amigos da Terra é de 1994. Sim. É isso? Fala um pouquinho mais para a gente sobre a história de vocês, essas lutas que devem ser muitas num país dessa complexidade. Pois é, bom, eu estou há 10 anos, Amigos da Terra, né, trabalhando assim, principalmente com pecuária, mas ela nasceu há quase 30 anos, né, no início foi uma das criadoras e, digamos assim, promotoras do FSC, né, que é a questão de você produzir um papel de forma sustentável, né, com controle. Hoje em dia, qualquer cartão de visita ou qualquer papel, você tem o símbolozinho do FSC. Exato. Isso foi um desafio de quase 30 anos. Né? Então, nós trabalhamos fortemente nessa área. Depois de um tempo também houve uma parte que foram criadas o tal da alertas, né? E não só isso, Amigos da Terra ajudou a implementar torres para radiotransmissão. Isso há bastante tempo atrás, na época não tinha internet nem nada, era uma forma de comunicação, então foi um projeto também interessante. E eu diria que hoje em dia nós estamos sendo host do Observatório do Código Florestal, né? A gente ajuda a fazer essa coordenação, que envolve mais de 30 ONGs que defendem a implementação do Código Florestal. E então, quer dizer, a Amigos da Terra está bem envolvida com esse tema. E a cadeia da pecuária, que a gente trabalha realmente há 10 anos, um pouco mais, produzindo estudos, conversando com atores da cadeia em prol de uma pecuária sem desmatamento. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a atuação de vocês com o poder público. Como é que vocês se relacionam, por exemplo, com os governos? Principalmente o governo do Pará, a gente tem uma forte atuação, né? A gente acaba fazendo vários projetos que a gente acaba se envolvendo com o próprio poder público. A gente tem que ter uma interação com as próprias SEMAS, né? Secretaria de Meio Ambiente, né? Ou a mesma de Defesa Sanitária, exatamente para conseguir ter acesso um pouco aos dados GTA e CAR também, para poder facilitar o monitoramento da cadeia da pecuária. A gente também tem um trabalho forte com o Ministério Público Federal, isso através do TAC, que tem sido implementado. O TAC é o Termo de Ajuste de Conduta, sim, que os governos, principalmente da Amazônia, fizeram com os frigoríficos, e isso é um instrumento importante. A gente vê que, na verdade, os frigoríficos estão se empenhando em ter 0% de não conformidade. Que bom. E isso chega no produtor de alguma forma. Agora, uma coisa importante, a partir do momento que você faz uma coisa com comando e controle, que nem essa do TAC, por exemplo, você tem que ter também um sistema de reintegração dos produtores, porque os produtores que ficarem fora da cadeia, por, na verdade, não estarem em conformidade, eles, de alguma forma, vão acabar vendendo, digamos, o seu animal em algum lugar. Então, esse sistema de reintegração é muito importante. Já estão começando a ser criados no próprio estado do Pará, junto com o governo do estado, né, um sistema. E o ideal mesmo é que depois o PRA seja bem implantado em todos os estados, porque daí facilita bastante a volta dos produtores para a cadeia, né, exatamente demonstrando um compliance com o Código Florestal. 3 letras, ESG. Como é que vocês, da Amigos da Terra, trabalham com esse conceito que tem sido discutido no mundo inteiro? É bastante importante, né, você trabalhar o ambiental, o social, né, e a questão da governança. A gente tem visto isso, né, até através dos projetos que a gente tem trabalhado, e não só apenas nas grandes empresas, digamos 3 grandes frigoríficos. Você vê já empresas menores, né, já também trabalhando com ESG, tentando divulgar, né,
como uma prática, né? Enfim, agora a gente tem que ter cuidado para que isso não torne apenas um discurso de uma prática para você colocar no seu relatório de sustentabilidade ou no seu relatório corporativo. Você tem que ter, na verdade, alguns KPIs, né? Alguns indicadores demonstrando que você avançou nas 3 áreas, né? Isso eu acho que é bastante importante, né? Você divulgar as suas práticas de ESG, mas saber realmente mensurar, ter metas e poder demonstrar isso. Você acredita que no período que vocês têm atuado, dos anos 90 para cá, você tem visto mudanças muito significativas na cadeia produtiva, principalmente, é claro, falando mais da pecuária? Mudou de fato a concepção do pecuarista? Ele está mais consciente de que, às vezes, aquela sujeira que queira se colocar debaixo do tapete acaba virando um problemão depois? Eu acho que sim. Isso, na verdade, Fábio, vem do mercado. Eu reparei que já nos últimos 5 anos, né, você tem uma cobrança maior do mercado, seja de grandes redes varejistas, seja de investidores, né, exatamente para concessão de crédito. Agora, até a própria Febraban está envolvida nisso. Então, e isso, na verdade, é uma escalada. Vem do varejo, eles cobram, na verdade, da indústria, né, que é o frigorífico, e o frigorífico tem que repassar essa demanda para o produtor. Agora, isso é uma oportunidade, né? O produtor, a gente tem que separar o joio do trigo, né? Tem muita gente fazendo um bom trabalho, tá? Sim. Tem muito produtor consciente, tá certo? Que faz um bom monitoramento, enfim, do seu trabalho, da sua cadeia, que tenta aumentar a produtividade e tudo mais. Podemos pensar que hoje já é a maioria? Sim, a maioria, né? Agora, às vezes, aquele pequeno percentual acaba sujando um pouco a imagem do setor, né? E é por isso que eu digo que o monitoramento e a rastreabilidade acabam sendo ferramentas importantes, porque eles conseguem, na verdade, fazer um pouco dessa diferenciação e ver quem está trabalhando de forma correta. A gente colocar como se a gente espalhasse no chão, assim, esse conceito de rastreabilidade. Podemos entender que, por exemplo, vamos comprar aí uma bezerrada, por exemplo, um lote. E esses bezerros, eles têm aí uma rastreabilidade. Você consegue detectar, por exemplo, a procedência, a origem e, na verdade, saber se aquele animal foi criado de uma maneira minimamente sustentável, com boas práticas. Como é que a gente pode entender isso aí melhor? Isso eu diria que já está sendo relativamente bem feito do fornecedor direto, que aquele, digamos, a grosso modo, é a fazenda de engorda que fornece para o frigorífico. Exato. Tá? Agora, na verdade, aquele produtor que faz desde a cria do bezerro, que fornece para recria, para depois chegar na engorda, esse elo ainda não está tendo essa rastreabilidade, esse monitoramento. E muitas vezes o desmatamento ocorre. Existem estudos que dizem que, na verdade, 33% do desmatamento ocorre nos diretos, né? E mais de 50% ocorre nos indiretos. Então, esse é o elo que, na verdade, a gente está tentando trabalhar, né? Através até do grupo de trabalho de fornecedores indiretos, a qual nós coordenamos, exatamente para que existam ferramentas que possibilite o fornecedor, aquele que é o indireto, né, que faz a produção de bezerro, também consiga ser monitorado, e aí a cadeia ela fica livre de desmatamento como um todo, né? E é exatamente isso que o mercado pede. Hoje em dia o mercado está cobrando isso, né? A gente vê sempre várias matérias, artigos e demanda de que eles gostariam de ter. A própria lei europeia agora da diligência, né, eles exigem esse monitoramento. Pedro, quando vocês trabalham com os projetos, com os programas, vocês tendo contato direto com o produtor, qual que é talvez a grande trava que vocês percebem ou o ponto mais complicado de se chegar num acordo em relação às boas práticas? Ainda tem gente que acha que produzir corretamente, de acordo com regras internacionais, dá trabalho demais? Acho que uma boa parte deles já está conseguindo ver a importância e a relevância de você trabalhar com boas práticas. Agora, na verdade, o produtor sempre olha para o bolso, né? Então, ele sempre pede por incentivos. E, na verdade, esse é um dos grandes gargalos, eu diria, né? Mas eu acho que, assim, já tem alguns projetos acontecendo. Acho que os incentivos podem vir tanto do próprio governo ou até mesmo do própria indústria ou do próprio varejo, também podem cada um fazer a sua parte. A gente até publicou recentemente um plano de rastreabilidade, como se fosse uma proposição, né, em que, na verdade, a gente fala que o setor deveria construir até um fundo, né? Quer dizer, na verdade, se você vende bem a sua carne na Europa ou num outro mercado, esse ganho a mais, acho que deveria chegar até o produtor, né? Não ficar só na indústria. Então, esse é um trabalho que deveria ser feito para que o produtor também tenha esse incentivo e que, na verdade, ele também possa trabalhar uma cadeira bem rastreada e bem monitorada. No comecinho do programa, eu falei mais ou menos o seguinte, que uma das chaves para esse sucesso seria justamente a união
entre a produção rural e o desmatamento zero. Desmatamento zero, inclusive, tem sido uma das bandeiras do governo federal. Como é que vocês encaram isso na prática? Uma coisa é o discurso, uma coisa é a prática. Na prática, a gente ainda está muito longe do desmatamento zero? Eu acho que isso varia um pouco até por questão de bioma ou até mesmo de estados, né? Então, assim, alguns estados eles já estão, eu diria, praticamente implementando, né? Quais, Assim, por exemplo? o Pará, por exemplo. O Pará. O Pará, na verdade, para você ter uma supressão de floresta é uma coisa muito difícil. Sim. Então, na verdade, o produtor ou pecuarista, ele, na verdade, ele não vai conseguir derrubar sua mata, mesmo que ele ainda tenha um excedente, né? Então, assim, tem alguns estados que já estão trabalhando mais na linha de desmatamento zero, né? Já quando você vem para o Cerrado ou para o Sul, aí existe uma dificuldade maior. Você acredita que ainda a gente tem muito fôlego para conseguir entrar nessa luta, de fato, de uma maneira proativa? Ou seja, a grande questão é fugir do discurso, porque conversa bonita é, de certa forma, fácil e encantadora. Agora, lá no Pará, onde você conhece bem, por exemplo, no município de Altamira, que, se eu não me engano, é o maior do Brasil. Eu conheço ali em particular a região de Castelo dos Sonhos, que é um local extremamente tenso no que diz respeito ao desmatamento. Entrar nesse olho e conseguir mudar a concepção dessas pessoas deve ser um problemão, hein? Mas eu acho que se você faz um trabalho conjunto, envolve também os governos locais, né? Você tem mais chance de conseguir sucesso. Todo né? mundo ganha, né? Todo mundo ganha. E eu acho uma coisa também que você tem que fazer step by step, né? Eu digo o seguinte, implementação do Código Florestal, isso deveria ser para ontem, tá? Porque, na verdade, existem estudos que falam que a maior parte do desmatamento que tem, por exemplo, no Mato Grosso, são desmatamentos ilegais. Então, assim, vamos começar pelo menos com o cumprimento do Código Florestal, né? Quer dizer, vamos respeitar o Código Florestal, Correto. só daí você já consegue ter um bom controle do desmatamento. E, obviamente, o desmatamento zero, uma cadeia de desmatamento, é um futuro porque vem sendo uma demanda do mercado como um todo, né? Para a gente encerrar, o que é que vocês esperam para esse 2023? Que as taxas de desmatamento continuem reduzindo, né? Eu acho que, na verdade, que também a gente consiga ter cada vez uma pecuária bem monitorada, bem rastreada e que o produtor realmente consiga ver que isso é um ganho para ele a médio prazo. Que bom, Pedro. Muitíssimo obrigado pelas suas informações, muito obrigado por ter vindo aqui ao JR Agro. Foi um prazer conversar com você, viu? Obrigado pela oportunidade. Esse é o nosso espaço para falar das notícias do campo, das novidades do agronegócio. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem uma edição nova do programa nas plataformas digitais da Record TV. Tem ainda a versão em podcast que você pode acessar no aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.